Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos, Pai, por tudo aquilo que está trancado, por tudo aquilo que está devagar, oramos por tudo aquilo que está estagnado, para que haja uma aceleração do céu no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, acelera nas finanças, acelera nos projetos, acelera, Pai, nas conexões. Nós te pedimos, traga essa aceleração, esse mover, esse rompimento à nossa vida, à nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor libere do seu mover, libere do seu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos e declaramos, Pai, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja completamente curado agora. Tu és o Deus que cura. Sim, Jesus, nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor restaura, nós cremos que não há impossíveis para ti. Por isso, liberamos uma palavra de saúde para essa pessoa. Saúde total, saúde plena, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que nesse momento, Pai, está enfrentando algum desafio. Está enfrentando um desafio nas suas finanças, está enfrentando um desafio dentro de casa, no seu casamento, com seus filhos, que o Senhor possa intervir. Eu te peço, Pai, proteja a família, livra a família de todo mal, livra a família de toda confusão, livra a família de toda inveja, de toda maldade. Eu oro também, Pai, contra a inveja, contra a prosperidade dessa pessoa. Toda inveja contra a prosperidade dela, toda inveja contra o trabalho dela, toda inveja contra o crescimento dela, toda inveja contra esse cargo importante, essa oportunidade que ela recebeu, ou contra a vida de um filho que está se dando bem na vida. Senhor, que essa inveja caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça todos os intercessores e intercessoras que fazem parte aqui dessa corrente de oração. Que o Senhor guarde a vida deles e guarde também a todos da sua família. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço a tua paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e também amanhã, escute isso, amanhã, na live das 9 horas, o Senhor tocou no meu coração. Me tocou agora, enquanto eu estava gravando aqui essa live, o Senhor me tocou de fazer uma oração pelas famílias, para que a paz de Deus se faça presente no Natal, nas reuniões familiares, nas festas de final de ano. Eu vou fazer uma oração pedindo a paz de Deus para dentro da tua casa. Uma oração especial que o Senhor colocou no meu coração, certo? Foi algo que o Senhor me dirigiu aqui, quando eu comecei a gravar essa oração, algo que o Senhor me tocou, de fazer essa oração em favor da tua casa, em favor da tua família, no nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, na live das 9 horas, eu irei fazer isso. Quando o Senhor toca, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar sobre não fuja do seu chamado. Muitas vezes o inimigo, ele tenta, de alguma maneira, tirar as pessoas do chamado delas. Porque há uma guerra para você não entrar no seu chamado. Há uma guerra para você desistir do seu chamado. Eu tive algumas vezes a ponto de desistir do meu chamado. Mas teve uma delas que me marcou profundamente. Eu tinha de 17 para 18 anos, eu estava começando
a me preparar para fazer a obra de Deus. E aconteceu uma situação que eu pensei em desistir de tudo, pensei que aquilo não era para mim, e no meio daquela guerra de argumentos nos meus pensamentos, eu dobrei os meus joelhos e eu pedi para Deus que Deus falasse comigo. E ali Deus falou comigo, sabe? Eu creio que por meio de uma intervenção, Deus usou algo que para muitos poderia ser, sabe, uma coisa boba, mas Deus usou para falar comigo. Deus usou para mostrar que tinha um chamado na minha vida. Deus mostrou para confirmar que Ele havia me chamado. E depois dali, sabe, não tive mais dúvida do meu chamado e prossegui para cumprir o meu destino. Mas eu sei que várias vezes eu passei por situações onde veio o desespero, veio a dúvida, veio a guerra, e o inimigo sempre vai tentar, de alguma maneira, sabe, lhe calar, porque se você olhar para a palavra de Deus, toda vez que Jesus abria a boca, enfurecia os religiosos, enfurecia o inferno também. Então, o inimigo quer calar o teu chamado, calar o propósito de Deus na tua vida. E às vezes você acha que pelo fato de não estar tendo alguns resultados na vida, que Deus não está com você. Mas eu quero compartilhar com você 2 textos da palavra aqui, antes de falar propriamente sobre o seu chamado. E gostaria de pedir que você já deixasse a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhasse com no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas, todo mundo pode compartilhar. Manda aí em grupos, manda nas redes sociais, e quem puder compartilhar com mais pessoas, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é Marcos 16:15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é uma ordem do Senhor para todos nós. Ele disse: vão, preguem o evangelho. Então, pregar o evangelho é o chamado de todos. É o meu chamado, é o teu chamado. É por isso que compartilhar as orações vai abençoar a vida de pessoas. Você, de alguma forma, já está começando a cumprir o ID de Jesus. Agora tem um outro texto, que é Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você tem um chamado. Não lute contra o seu chamado. Não lute contra o propósito que Deus deu a você. Eu sei que as lutas aparecem, vem pensamentos de desistência, vem dúvida e vem muitas outras coisas, tudo para tentar, sabe, impedir que você continue a caminhar no propósito de Deus. Mas não seja como muitos que se rebelam todos os dias com o chamado de Deus para o seu ministério. Satanás destrói vidas por causa disso. Tem muita gente que sai do propósito de Deus, que deixa de dar ouvidos ao chamado de Deus por causa do que alguém falou, por causa de uma crítica, por causa de uma perseguição. Tudo que você for fazer nessa vida, é que a gente pensa assim que a perseguição existe só em relação ao ministério. Mas não é só em relação ao ministério, é em relação a qualquer outra coisa que é de Deus que Ele colocou na sua vida. Deus pode ter colocado uma empresa na sua vida. E essa empresa, ela atrai olhares, ela atrai perseguição, ela atrai gente contrária, ela atrai concorrentes desleais. E o que você precisa fazer? Você não pode desistir do seu chamado porque as coisas estão difíceis. Você tem que lutar. Você precisa permanecer para não deixar Satanás roubar a oportunidade que Deus te deu. O ministério, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é, sabe, propriamente apenas um serviço para Deus. Não. O ministério é uma oportunidade que Deus te deu para servir. É uma oportunidade. Então nós servimos a Deus por meio da nossa família, nós servimos a Deus por meio da empresa, servimos a Deus por meio da evangelização,
servimos a Deus através dos livros, ou seja, tem várias formas de você servir a Deus. Esses tempos eu achei maravilhoso um testemunho de uma mulher que ela falou que o ministério que Deus deu para ela foi cuidar dos filhos. E daí eu procurei, entender um pouquinho que tipo de ministério era esse. E ela conta no testemunho dela que Deus falou ao coração dela que ela iria ter 2 filhos e um marido bom, e que ela precisaria dar suporte a esse marido e que ela precisaria ensinar os filhos dela, porque os filhos dela seriam muito usados por Deus. E o Senhor colocou no coração dela que o ministério dela era dar um bom ensino para os filhos, que o ministério dela era ser uma boa mãe, era direcioná-los, era ajudá-los a viver o seu propósito. É que a gente pensa que todo chamado tem que ser no altar. A gente pensa que todo chamado tem que ser atrás num púlpito ou tem que ser numa live, Pensamos que o chamado tem que ser conhecido pelas massas, mas muitas vezes o chamado de uma pessoa, é na faculdade. O chamado de alguém é lá no trabalho, é cumprindo o dever dela, às vezes como um delegado, às vezes como um oficial de justiça, às vezes como um professor, às vezes, como um construtor. Deus pode usar você aonde você estiver. E você tem que se permitir ser usado por Deus. É claro que existem vários chamados. E nós precisamos compreender qual que é a dimensão, a magnitude, o que Deus vai pedir de nós, o que Deus vai pedir para cada um de nós. Pense lá atrás, no passado, veja se você consegue se lembrar de qualquer momento que Deus tenha falado no seu coração para você exercer um chamado, para você cumprir a vontade de Deus em algo. É por isso que as pessoas têm que entenderem que, independente do trabalho delas, elas têm um chamado, seja no trabalho, seja na congregação, seja em algo muito específico, existe um chamado. Elas só têm que descobrirem aonde que Deus as está chamando. Você foi chamado? Então, em nome de Jesus, encontre alguém para te orientar, para destravar essa unção na sua vida. Quando nós encontramos alguém que pode nos direcionar, alguém que pode nos ajudar a crescer no nosso chamado, nós avançamos e encontramos também o melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus. Hoje pela manhã eu tive uma mesa de conselhos na Academia Kingdom e uma irmã, ela falou que estava na caverna, se sentia como estivesse na caverna. E ela disse que havia parado de fazer as lives e que Deus estava falando para ela que era tempo dela sair da caverna. E ela me perguntou se isso significaria que ela deveria voltar a fazer as lives. Eu disse que sim, porque isso é um chamado de Deus na vida da pessoa. O sentimento que ela estava é que ela estava na caverna e ela havia parado, de compartilhar a palavra nas redes sociais dela. Mas Deus havia separado isso para ela. Eu tenho para mim uma coisa, que nós nunca podemos parar algo que Deus nos mandou fazer. E só devemos parar se Ele nos mandar parar. Você não pode parar por causa das perseguições. Você não pode parar porque está tudo muito difícil. Você não pode parar porque tem gente atacando você. Sempre vai ter pessoas atacando você no seu propósito. Atacar o Jesus, não é fácil você ser atacado pelas pessoas. Não é fácil as pessoas falarem mal de você. Não é fácil as pessoas julgarem você, as pessoas mentirem sobre você. Não é nada fácil isso. Mas o nosso chamado deve ser sempre um posicionamento muito firme para cumprir a vontade de Deus acima das dificuldades, acima da maré contra, acima do ataque das trevas. Toda pessoa que é chamada por Deus, o inimigo vai tentar dissuadi-lo. Toda pessoa que tem um chamado de Deus,
sabe, vai muitas vezes levantar uma inveja, exatamente como eu estou lhe falando. O inimigo vai tentar levantar uma inveja contra você, sabe, uma inveja contra as suas conquistas, uma inveja contra o seu chamado. Tem gente que não diz dessa forma, mas a forma como ela fala de você, pessoas que falam mal de você, por trás, uma grande maioria, na verdade, é lhe inveja. Gostaria de estar no seu lugar. É por isso que fala de você. Sabe, tem gente que não tira você da boca dela. Não tira você da boca dela por causa da inveja que ela tem. A inveja que ela tem no coração dela. Por isso, mantenha-se em Deus. Mantenha-se em Deus e Deus vai te honrar. Mantenha-se em Deus e você vai conseguir prevalecer. Mais importa agradar a Deus do que agradar as pessoas, do que agradar os homens. Meu conselho para você é: não deixe que o seu chamado morra por causa, sabe, das guerras que se levantam contra você. Muitas vezes a pessoa permite que o seu chamado se enterre porque, sabe, ela está enfrentando oposição, guerra na mente, tem coisas que estão fora do lugar e ela não gostaria que estivesse fora do lugar ao redor dela. Então, levanta na cabeça dela dúvidas e ela acaba largando e saindo do chamado dela. Jesus disse uma coisa, que aquele que está segurando o arado não olhe para trás. Aquele que assumiu o chamado, aquele que reconhece que é um chamado, que é chamado por Deus, não desista. Eu sei que vai haver dias onde o inimigo vai tentar você para largar o teu chamado, para desistir do teu propósito. Mas se Deus tem algo com você, Ele vai te abençoar, vai te respaldar, certo? Você vai ser equipado para isso e vai te proteger também. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Pega essa palavra como uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra de vitória para você e para a sua casa. Amém? O Senhor te chamou. Se você entrou aqui nessa oração, você é chamado por Deus, tem um chamado especial de Deus aí para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Vem muita coisa boa aí ano que vem e você não pode ficar de fora. Eu quero ajudar você a destravar o seu chamado. Eu quero ajudar você a crescer dentro daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se você quer ser meu aluno na Academia Kingdom Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Quero também pedir que você compartilhe agora essa oração com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe com o máximo de pessoas. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial em favor das famílias, certo? Para que haja paz aí, quando você se reunir com a sua família, seja no Natal, seja nas festas de final de ano agora, certo? Uma oração que eu quero fazer, porque a quantidade de gente que briga nessas festas, a quantidade de gente, sabe, que entra em desacerto, é filho com pai, é pai com filho, é nora com sogra, é sogra com genro, e é aquela coisa toda que você sabe que acontece nas famílias e muitas vezes gritarias e desafetos. Você não quer isso para sua casa. Vamos orar, vamos começar a preparar o ambiente e vamos preparar com oração. Vamos preparar declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Convide o Espírito Santo para dentro desse momento especial de reunião familiar, de encontro de amigos, de encontro de familiares. Busque a presença de Deus, busque, sabe, que esse ambiente seja um ambiente tocado pela presença de Deus e pela glória de Deus. Amanhã, 9 horas, eu vou fazer essa oração, algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu irei fazer, ok? E eu vou fazer ao vivo amanhã, tá bom? Essa oração, em nome de Jesus. Compartilhou aí com 10 pessoas? Se não compartilhou, compartilha. Se puder compartilhar com mais gente, compartilha nas tuas redes sociais, em nome de Jesus. Gente, eu quero falar aqui rapidamente, tem muitos canais usando os meus vídeos, né? A gente tem lutado muito contra isso, sabe?
na minha última contagem, tinha quase 100 canais usando os meus vídeos. E essas pessoas são injustas com a gente. Esse é o meu canal oficial, tá? Que é Vinícius Iracete, e ele tem um Vzinho aqui do lado, uma bolinha com um Vzinho. Esse é meu canal oficial, tá? Os outros são canais que não são meus, não são canais meus, certo? São pessoas se utilizando de forma errada, né, do meu conteúdo. Então, não entre em orações onde, sabe, tem mudança de ambiente, não entre em orações, sabe, onde não tem o número de inscritos no meu canal. Meu canal oficial tem mais de 11 milhões de inscritos. Os outros canais não são canais oficiais meus, tá? Então, queria pedir aí essa ajuda para você, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos levantar um clamor em favor da tua casa, em favor da tua família. Em nome de Jesus, estamos profetizando que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, certo? Nós vamos até o dia 31 fazendo essa oração, profetizando a aceleração, declarando a aceleração, orando por isso, em nome de Jesus. Amém? Colocou aí nos comentários? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos agora e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tu és Deus poderoso para acelerar as coisas, para movimentar aquilo que está em pausa. Nós oramos para que movimente aquilo que está estagnado. Nós declaramos vai movimentar no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Processos que levariam anos, projetos que levariam anos, construções que levariam anos. Nós oramos para que haja uma aceleração. Oramos para que o Senhor nesse tempo nos envie mais recursos. O Senhor nesse tempo nos coloque diante das pessoas certas, que as coisas sejam agilizadas. Sim, ó Deus, nós cremos assim. Que o Senhor possa colocar as ferramentas certas nas nossas mãos, que o Senhor possa abrir as portas certas no nosso caminho e nos abençoar. E oramos agora, Senhor, repreendendo toda inveja contra a família, repreendendo toda inveja contra o crescimento dessa pessoa, contra a prosperidade dos filhos dela, contra a prosperidade da casa dela, repreendendo toda inveja contra o casamento dela e declaramos por terra também, Senhor, todo tipo de ação contrária que vem para travar, todo tipo de guerra espiritual que essa pessoa tem enfrentado, inclusive com pensamentos intrusivos, com pensamentos negativos, que tudo isso caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que o Senhor leve embora toda ansiedade, leve embora toda angústia, leve embora toda aflição e que venha sobre essa pessoa a paz de Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo, que a bênção de Deus toque na vida dessa pessoa. Apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. E eu peço uma intervenção, peço um milagre, peço que o Senhor abra as portas certas na vida e no caminho dessa pessoa. Traga um destravar na vida dela, traga um romper na vida dela, livra ela de todo o mal, Pai, no nome de Jesus Cristo. E abençoe a vida dela e a sua casa. Também oro para que toda pessoa que está doente,
seja curada. No poderoso nome de Jesus Cristo, que haja cura total e completa na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu peço o teu favor na vida dessa pessoa, Pai. Libera do teu favor e que aquele que está doente seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Mande aí para amigos, para parentes, certo? Seja uma bênção na vida de alguém. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, porque cremos que o nosso Deus pode acelerar as coisas. Que Deus te abençoe. Até mais.